Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Expectativas frustradas. A economia brasileira cresce 1,1% em 2019. Um desempenho pior do que nos 2 anos anteriores. O dólar comercial chega a R$ 4,57. O Ministério da Saúde anuncia o 3º paciente de coronavírus em São Paulo. E aguarda um teste de confirmação do que seria o 4º caso. Um e-mail liga o gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro à divulgação de fake news em redes sociais. Sobe o número de vítimas das chuvas na Baixada Santista. E cresce a probabilidade de Joe Biden ser o adversário de Donald Trump na eleição presidencial americana. O Jornal Nacional está começando. A economia em 2019 frustrou as expectativas dos analistas. O PIB, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país no ano passado, cresceu 1,1%. Foi o pior desempenho dos últimos 3 anos. O lanchinho do Davi, a internet da Isabel. Os irmãos podem não fazer ideia, mas pequenos hábitos como esses sustentaram a economia brasileira em 2019. O consumo das famílias na verdade, atualmente o grande motor da economia. E o motor dessa casa é o motor do carro mesmo. Rebeca virou motorista de aplicativo quando perdeu o emprego de carteira assinada. Assim como a economia brasileira, em 2019 a Rebeca deu um jeito e não ficou parada. Mas no trânsito e nos números do PIB, o desafio continua sendo o mesmo: superar uma certa lentidão. Em 2019, o Brasil cresceu 1,1%. Foi a 3ª alta consecutiva depois de 2 anos de retração, mas a menor delas. No ritmo atual, a economia brasileira ainda nem conseguiu voltar ao nível em que estava antes da crise. Resumindo, isso significa que a economia está no mesmo patamar do primeiro trimestre de 2013. O resultado de 2019 ficou abaixo do previsto pelos economistas no começo do ano passado. A projeção deles era um crescimento superior a 2,5%. A gente não conta hoje com 2 motores do crescimento que em todas as recuperações cíclicas a gente contou. O cenário internacional no ano de 2019 foi muito ruim. Isso tirou 0,5 pontos percentuais do nosso PIB. E o segundo freio que a gente teve também foram os gastos públicos, que estão contraindo por força da necessidade do ajuste fiscal. As exportações caíram 2,5% e o governo reduziu o consumo em 0,4%. Puxando os números para cima, os serviços e a agropecuária cresceram no mesmo ritmo, 1,3%. A indústria ficou atrás, crescendo 0,5%. Os investimentos aumentaram 2,2% no total do ano passado, mas num ritmo bem menor do que em 2018, o que acendeu o sinal de preocupação. Os investimentos é uma coisa que depende das expectativas em relação ao futuro, tá certo? Então as empresas investiram menos, o que significa que você criou menos capacidade produtiva para aumentar a produção no futuro. Futuro, palavra que na família da Rebeca significa um dia de cada vez. Faço projetos a curto prazo. A renda do meu marido é fixa, mas a minha é variável. Então hoje eu não posso te dizer que existe um planejamento. A gente meio que apaga fogo. É isso que a gente faz. A construção civil mostrou recuperação no ano passado. É um setor importante que emprega muita gente. Pelas mãos de Wellington passou parte do crescimento da economia em 2019. Ele engrossou a mão de obra da construção civil, que fechou no azul depois de 5 anos de queda. Estou contente, ficou bom para mim, porque eu estava desempregado, passei necessidade e hoje eu estou melhor. Ainda na indústria, eletricidade, gás e água se destacaram. A maior decepção foi a extrativa, afetada pela tragédia em Brumadinho. Na média, a indústria ficou de mãos atadas, avançou apenas 0,5%. Nessa fábrica de parafusos para eletrodomésticos e automóveis, 45% das máquinas estão ociosas. De modo geral, a indústria voltou a perder influência. A participação do setor na economia, que era de 27% em 2010, caiu para pouco mais de 20% em 2019. Esse movimento, na contramão, tem reflexos no emprego. Só nessa fábrica, 40 funcionários foram demitidos no ano passado, em parte por causa da queda nas exportações. A exportação para a Argentina já é metade do que foi há 3 anos atrás. Foi uma frustração, porque nós devíamos estar com um nível de emprego, um nível de utilização muito maior.
Um sentimento generalizado, já que a expectativa no começo do ano passado era que a economia crescesse o dobro. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, diz que além da crise argentina, de Brumadinho e da guerra comercial entre China e Estados Unidos, a política também afetou o PIB. Esses ruídos políticos que o governo gera, que começa a pôr em dúvida se a reforma vai continuar, se vai aprovar a reforma tributária, quando o governo vai apresentar a reforma administrativa, tudo isso afeta expectativa e tudo isso gera incertezas e influi a capacidade da economia de investir mais. Para este ano, as expectativas de crescimento já estão sendo reduzidas. Se a queda dos juros serve de estímulo, o novo coronavírus é uma ameaça, diz este economista. Se for um choque grande, mais curto, delimitado no tempo, a gente pode rapidamente pegar de novo aquele pique de crescimento que estava sendo anunciado no ano que vem, vindo para este ano. Valeu água R$1. Alexandre, ex-metalúrgico que virou ambulante, espera que a economia acerte a mão para voltar ao mercado formal. Quero ser mais um nessa grande demanda para arrumar um emprego e ajudar na economia formal, uma oportunidade para recomeçar a vida. O presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentaram o desempenho da economia no ano passado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o resultado mostra a necessidade da participação do Estado para o crescimento do país. A aplicação do orçamento, os investimentos públicos são muito importantes também para ajudar o crescimento econômico. A gente não consegue organizar um país apenas fazendo as reformas, cortando. Agora, para o Brasil crescer, é importante também que a gente olhe que o setor privado sozinho não vai resolver os problemas. Então, acho que a grande mensagem do PIB que saiu hoje é exatamente que a participação do Estado também será sempre importante para que o Brasil possa crescer e se desenvolver. A tendência para 2020 é de um crescimento menor na economia global. Mas o ministro da Economia disse que é possível perseguir para o Brasil um crescimento maior, de pelo menos 2%. Paulo Guedes citou as reformas tributária e administrativa e afirmou que o resultado de 2019 já era esperado. À medida que as reformas vão acontecendo e elas vão ser implementadas, o Brasil vai reacelerando. Então está tudo dentro previsto. Eu nem entendi essa comoção toda, deu 1,1. O que eles esperavam? Era 1% que nós tínhamos dito que ia crescer no primeiro ano. No segundo ano a gente acha que é acima de 2%, prosseguindo as reformas. No primeiro relatório oficial do Ministério da Economia, ano passado, a previsão era de 2,2% de crescimento do PIB em 2019, uma expectativa que foi caindo ao longo do ano. O ministro também disse que o impacto do coronavírus será menor no Brasil. Nós temos a nossa própria dinâmica. O que nós temos que fazer, até em função da gravidade da crise lá de fora, trabalhar mais forte, aprofundar as reformas e nós vamos acelerar o nosso crescimento. No começo da noite, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o PIB. Baixou um pouquinho em relação ao Temer, mas nós estamos com o melhor semestre desde 2013, se não me engano. É trimestre. Dá para melhorar esse ano, presidente? Espero que sim, apesar do problema do coronavírus, espero que sim. No mercado financeiro, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,6%. A cotação do dólar comercial subiu pelo 11º pregão seguido e fechou com um novo recorde, R$ 4,57. Depois de semanas de impasse, deputados e senadores mantiveram os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo. Um acordo entre o governo e os parlamentares dividiu o controle sobre os 30 bilhões de reais das chamadas emendas de relator. Deputados e senadores cumpriram o prometido. Na votação em plenário, não derrubaram os principais vetos do presidente Jair Bolsonaro, as mudanças que eles mesmos haviam feito na lei do orçamento. Em contrapartida, o presidente aceitou manter parte do dinheiro do orçamento separado para financiar projetos dos parlamentares. Ontem, ainda havia muitas dúvidas sobre o valor total dessa fatia, o que gerou confusão no plenário. Hoje, o Ministério da Economia explicou os números finais do acordo fechado com o envio de 3 projetos ao Congresso.
Dos 30 bilhões de reais que seriam aplicados nas emendas escolhidas pelo relator do orçamento, deputado Domingos Neto, 20 bilhões e meio serão mantidos. 9 bilhões e 600 milhões de reais vão voltar para o governo decidir como gastar. Essas mudanças, acertadas com o governo pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, ainda precisam ser aprovadas aqui no Congresso. Muitos parlamentares criticaram o que consideram um valor muito alto para as emendas do relator. Os projetos devem ser votados na terça-feira que vem. Subiu para 25 o número de mortos no navio que afundou no Rio Jari, no Amapá. 12 pessoas ainda estão desaparecidas. Parentes dos desaparecidos fizeram uma manifestação na área portuária de Santana, de onde o navio saiu, e em uma praça da capital Macapá. Enquanto não fizerem algo ali, não resgatarem, não tirar aquele navio de lá, a gente não vai ter paz. O governo do estado disse que está trabalhando para a retirada da embarcação. A polícia do Pará prendeu o dono de um barco que estava atracado ao Ana Caroline 3 na madrugada do naufrágio. Ele estaria abastecendo clandestinamente o navio. Manuel Reis, dono do barco, deu outra versão. Disse que se preparava para retirar mercadorias quando o Ana Caroline começou a afundar e que ajudou no resgate de sobreviventes. A polícia investiga se o navio levava carga acima do permitido. O governo do Amapá diz que, como não há uma relação de passageiros, o número de desaparecidos muda de um dia para o outro. Nós mantemos os locais no Corpo de Bombeiros de Santana como posto a ser procurado pelos familiares, e todo dia chega alguém mais lá para apresentar também uma reclamação de parentes desaparecidos. Mergulhadores localizaram uma avaria de 25 metros no navio com minério que está encalhado no litoral do Maranhão. O trabalho dos mergulhadores para avaliar as condições do navio tem sido feito com cautela por causa das correntes marítimas, que são muito fortes na região. Os mergulhadores ainda não conseguiram localizar o buraco no Stellar Banner por onde a água está entrando, mas já visualizaram uma avaria grande no casco da embarcação, a parte que foi atingida quando ele bateu em algo que ainda não foi identificado. Segundo a Marinha, há uma avaria de 25 metros na parte da frente do navio, no lado direito, bem abaixo de onde ficam porões com minério de ferro. O Stellar Banner está há mais de uma semana encalhado no litoral do Maranhão, a 100 quilômetros de São Luís. E além das quase 300 mil toneladas de minério de ferro que levava para a China, tem a bordo 4 mil toneladas de óleo. Um vazamento poderia provocar um desastre ambiental. A gente quer entender como que, saindo do canal, ele bateu em algum lugar, ou se ele já estava lesionado, né? Isso é importante. O ministro do Meio Ambiente sobrevoou o navio e disse que prevê que a retirada do óleo comece na semana que vem. Situação sob controle. Até o dia 8 deve ser apresentado o plano de retirada de óleo que está no navio, das 3.400 toneladas. E também, depois, a partir do dia 10, se aprovado esse plano, retirado esse óleo. Na Baixada Santista, as mortes provocadas pelas chuvas chegaram a 23. Os desaparecidos somam 26 pessoas. Bombeiros e voluntários começaram a fazer uma força-tarefa neste ponto do Morro do Macaco Molhado, em Guarujá. Aqui ficava a casa da Nicole, de 20 anos, e do marido Flávio, de 35, que estão desaparecidos. Eu tenho esperança de encontrar minha filha e meu genro. Toda essa área está muito instável. Aqui, por exemplo, onde tem pedras encostadas numa casa parcialmente destruída, torna essa área ainda mais perigosa e o solo está encharcado. Tem muita água descendo do morro e isso prejudica o trabalho das buscas e também diminui as chances de encontrar sobreviventes. Por causa do contato que uma pessoa pode ter, por exemplo, com a terra somente, que ela ficaria num local exclusivo, numa célula de sobrevivência. Agora, já com água, você tem o acesso desse local através dessa lama e certamente dificultaria a sobrevivência de qualquer pessoa. Em Santos, no Morro São Bento, os bombeiros procuram 5 pessoas da mesma família. Mal consegui dormir, porque eu pensei, pô, tô dormindo lá, a pessoa lá, como é que tá? Cara, vizinho lá que nós gostamos, né, cara? No cemitério da Saudade, em Guarujá, foram velados os corpos de Tatiana Lopes de Lima, do bebê dela, Arthur Rafael de Lima, e também do cabo Rogério de Moraes Santos, do Corpo de Bombeiros, que foi soterrado tentando salvar outras vítimas. Ele era um amor de pessoa.
Eu só tenho a agradecer por ter compartilhado esses 23 anos com ele. Eu sei que ele morreu tentando salvar, né? Então, isso me conforta muito. Vamos ver com a Anne Lotterman como fica o tempo para quinta-feira. Boa noite, Anne. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata. Boa noite a todos. Eu começo falando da Baixada Santista. Em Santos, o sol aparece, mas ainda pode cair uma chuva fraca amanhã. Em São Paulo, sol, calor de 26 graus e garoa à noite no máximo. No Rio de Janeiro, chuva fraquinha. Em Belo Horizonte, pancadas rápidas a qualquer hora. E atenção, capixabas. Essa madrugada deve ser de muita chuva em Vitória. Hoje já choveu muito no interior do Nordeste e a tendência é ela se manter forte ao longo da noite e madrugada. Grande parte do Nordeste até o Espírito Santo estão na área de fortes temporais. Eles também são esperados no norte de Rondônia até o oeste do Amazonas. A chuva deve ser volumosa em Teresina, Natal e também em Goiânia. O sol aparece em quase toda a região sul, grande parte de São Paulo até o sul do Mato Grosso, de Roraima até o Amapá e do litoral de Alagoas. O mapa está bem dividido, metade sol, metade chuva, e isso deve continuar nos próximos dias. Amanhã a temperatura chega aos 24 graus em Curitiba, 33 graus em Rio Branco, 32 em Manaus e também Teresina e Salvador. E 28 graus em São Paulo, Belo Horizonte, Palmas também com 28 e Brasília 26 graus. Bonner. Obrigado, Anne. Todo mundo na torcida para que essa chuva anunciada para Vitória não provoque mais sofrimento na região, né? Exatamente. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, confirmado mais um caso de coronavírus em São Paulo. A Índia restringe a exportação de remédios. O Ministério da Saúde confirmou hoje o terceiro caso do novo coronavírus no Brasil, todos em São Paulo. O paciente é um administrador de empresas colombiano de 46 anos. No dia 9 de fevereiro, ele viajou para a Espanha, depois Itália, Áustria, Alemanha e no dia 29 retornou para o Brasil, desembarcando em São Paulo. Hoje, com tosse, coriza, dor de garganta, ele foi ao Hospital Albert Einstein, que confirmou o diagnóstico do novo coronavírus. Ele está em isolamento domiciliar. Todas as pessoas que tiveram contato com ele, incluindo nos voos, estão sendo procuradas para um acompanhamento. Um outro caso suspeito já teve a primeira confirmação de um laboratório particular. O Instituto Adolfo Lutz aguarda o resultado da contraprova. É uma adolescente de 13 anos, também de São Paulo, que viajou para Lisboa e depois foi de trem para a Itália. Lá fez uma cirurgia por causa de uma lesão no ligamento. Retornou para São Paulo e, mesmo sem apresentar sintomas, procurou um hospital para exames. Um caso fora da curva, segundo o ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Ela está fora de qualquer recomendação. Uma paciente que não tem coriza, não tem febre, não tem tosse, não tem nada, mas pelo fato de ter vindo e ter passado por um hospital, por internação hospitalar, passado por procedimento, eu imagino que isso motivou que ela fizesse o teste mesmo estando assintomática. O número de casos suspeitos subiu para 531, a maioria deles em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 315 casos foram descartados. A Fiocruz começou a distribuir kits para o diagnóstico do novo coronavírus. O resultado sai em até 4 horas. 6 estados vão receber o primeiro lote com mais de 3 mil testes, que também detectam os vírus da influenza A e B. A Fiocruz desenvolveu o kit em parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná. O Ministério da Saúde estima que em 20 dias todos os estados terão acesso ao teste. O aumento diário no número de doentes leva governos de diversos países a adotar medidas novas contra a epidemia. Com medo de ter o estoque comprometido, a Índia, o principal fornecedor mundial de medicamentos genéricos, restringiu a exportação de remédios e componentes farmacêuticos. A Arábia Saudita, que tinha suspendido a peregrinação de estrangeiros às cidades sagradas de Meca e Medina, estendeu a proibição aos fiéis locais. Nos Estados Unidos, o número de mortos pelo novo coronavírus subiu.
Funcionários intensificaram a desinfecção do metrô de Nova York, usado por cerca de 800 mil pessoas por dia. Na França, diante da disparada dos preços, o governo decidiu tabelar o valor do álcool em gel. O Museu do Louvre reabriu, mas mais de 100 escolas francesas fecharam em diferentes regiões. Na Itália, o país mais afetado da Europa, o governo ordenou o fechamento de todas as escolas e universidades por 10 dias. O Banco Mundial anunciou que vai liberar 12 bilhões de dólares para apoiar os esforços de governos para combater a epidemia. De Lausanne, aqui na Suíça, um apoio inequívoco para Tóquio, no Japão. Ao fim do segundo e último dia de reunião do Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional, o presidente do COI, Thomas Bach, garantiu que as palavras adiamento e cancelamento jamais foram citadas nas conversas sobre a Olimpíada. No Reino Unido, esses estudantes treinaram um novo tipo de cumprimento para evitar os riscos de contágio. Algo que já viralizou nas redes sociais. Em tempos de coronavírus, já tem muita gente trocando as mãos pelos pés. O Ministério da Saúde ampliou para todo o Brasil a orientação de tomar a vacina contra a febre amarela. A área de cobertura da vacina está muito abaixo da recomendada. O Ministério espera que 120 milhões de brasileiros que ainda não se vacinaram procurem os postos de saúde. Essa vacina contra a febre amarela é indicada para pessoas entre 9 meses de idade e 59 anos. Morreu hoje no Rio, aos 88 anos, a cantora e atriz Adelaide Quioso. Onde quer que Adelaide Quioso estivesse, seu grande companheiro estava lá. Ela aprendeu a tocar acordeon aos 8 anos e aos 16 estreou no rádio, ao lado do pai, rigoroso. Papai falava assim, beijar? Não. Nem mostrar as pernas. Mesmo com a proibição, a beleza e o carisma de Adelaide conquistaram o cinema a partir de 1946. Ela virou estrela das chanchadas da Atlântida. A atriz e a cantora de voz doce sempre andaram juntas. Na década de 1950, Adelaide entrou para o grande elenco da Rádio Nacional. Posta tua cabecinha no meu ombro e chora. Com a amiga inseparável, Eliana, lançou a música que é conhecida até hoje, Beijinho Doce. Que beijinho doce, que ele tem. A Adelaide Quioso também fez TV. Na Globo, ela participou da novela Feijão Maravilha, em 1979. Foi uma volta ao sucesso com Eliana. De volta e vitoriosa. Em 1992, Deus nos acuda. A artista nascida em São Paulo morreu hoje aqui nesse hospital no Rio, aos 88 anos. Ela passou por uma cirurgia depois de uma queda que sofreu em casa, mas segundo a família, teve uma infecção e não resistiu. O enterro vai ser amanhã. A atriz Regina Duarte tomou posse hoje como secretária especial da Cultura. Ela disse que pretende acalmar os ânimos entre o governo e a classe artística. Ao assinar o termo de posse, bateu continência para o presidente Jair Bolsonaro. Em pouco mais de um ano de governo, Regina Duarte é a 4ª titular da pasta, que atualmente é vinculada ao Ministério do Turismo. A Justiça do Rio bloqueou os bens e quebrou os sigilos bancário e fiscal dos 2 acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A Justiça considerou que o patrimônio do policial militar reformado Rony Lessa e do ex-PM Elcio Queiroz era incompatível com a renda deles. Rony Lessa teve R$2.600.000 bloqueados. Entre os bens, 2 terrenos, uma lancha e a casa no condomínio em que tem como vizinho o presidente Bolsonaro, na Barra da Tijuca. A Justiça também bloqueou bens de outras 3 pessoas ligadas aos acusados. A defesa de Rony Lessa afirmou que ainda não teve acesso aos autos. O advogado de Elcio Queiroz disse que foi surpreendido pela medida e não foi notificado oficialmente. A seguir, o Flamengo começa a campanha em defesa do título da Libertadores. Cresce a probabilidade de o vice de Obama enfrentar Trump na eleição presidencial americana.
O senador Flávio Bolsonaro, sem partido, entrou com um novo habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio para tentar paralisar as investigações sobre a prática de rachadinha no gabinete dele. A suspeita é de crime de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A defesa alegou que, como os fatos investigados são da época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual, o caso deveria tramitar na segunda instância, que é o órgão especial do TJ. Um documento encaminhado à CPMI das fake news mostra que um computador do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi usado para criar uma página de ataques virtuais a adversários políticos. A CPMI quebrou o sigilo do perfil Bolsofeios no Instagram e recebeu o documento do Facebook. Uma reportagem publicada hoje pelo site UOL revelou que a quebra de sigilo liga gabinete de Eduardo Bolsonaro à conta de ataques virtuais. O Jornal Nacional também teve acesso ao documento. A página Bolsofeios foi criada a partir de um IP de dentro da Câmara. O IP é um número único, usado para identificar computadores em uma rede. O e-mail vinculado à página é usado por Eduardo Guimarães, secretário parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro. O mesmo e-mail aparece em uma prestação de contas do deputado Eduardo Bolsonaro à Câmara, como sendo do funcionário. O Jornal Nacional também confirmou que o celular usado para registrar a página Bolsofeios é o mesmo utilizado por Eduardo Guimarães. Investigações sobre essa conta se basearam num depoimento da deputada Joyce Hasselmann, do PSL. Em dezembro do ano passado, ela acusou os filhos do presidente Jair Bolsonaro de comandarem uma rede de ataques virtuais conhecida como Gabinete do Ódio e usada para espalhar mensagens falsas contra desafetos da família Bolsonaro. Na ocasião, Joyce Hasselmann falou sobre a ligação do site com o assessor do deputado. E aí, para ter uma ideia, o Bolsofeios é do assessor do Eduardo, o Dudu Guimarães. Questionado sobre a revelação da quebra de sigilo, o deputado Eduardo Bolsonaro respondeu com deboche. Estou pensando o que eu vou fazer. Olha, mas qual infração foi cometida? Que o gabinete da maldade era feito lá no... Mandar esse pessoal catar coquinho, eu vou dar um aumento para o funcionário se isso aí for verdade. O deputado Túlio Gadelha, do PDT, que pediu a quebra de sigilo, disse que a comissão vai analisar o conteúdo para avaliar as próximas medidas. Pedir a quebra de sigilo telefônico e a quebra de sigilo telemático dos e-mails do deputado Eduardo Bolsonaro e do gabinete do ódio das pessoas que disseminaram essas informações para analisar esse conteúdo. E analisando o conteúdo, de fato, o deputado Eduardo Bolsonaro ele pode responder no Conselho de Ética. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter a regra que determina um limite mínimo de votos para que um candidato seja eleito nas eleições legislativas, 10% no quociente eleitoral. O Partido Patriota tinha questionado a norma, que faz parte da mini-reforma eleitoral de 2015. O relator da ação, ministro Luiz Fux, disse que essa regra ajuda a diminuir os chamados puxadores de votos, aqueles com desempenho expressivo nas urnas que ajudam a eleger outros candidatos da mesma legenda com pouquíssimos votos. Neste ano de eleição presidencial nos Estados Unidos, o vice-presidente Joe Biden retomou o favoritismo entre os pré-candidatos do Partido Democrata. Foi uma virada histórica. O ex-vice-presidente americano Joe Biden desafiou as previsões da maior parte dos 14 estados que votaram na superterça e conquistou 10 vitórias. O senador Bernie Sanders, que era o favorito em quase todas as pesquisas, venceu em 13 estados. Biden teve mais votos no Alabama, Arkansas, Massachusetts, Maine, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas e Virgínia. Sanders foi o vencedor no Colorado, em Utah, em Vermont, estado dele, e deve vencer na Califórnia, o mais populoso. Quando Joe Biden entrou na corrida em abril do ano passado, ele imediatamente passou a liderar as pesquisas. Mas quando as prévias democratas começaram um mês atrás, Biden parecia ter perdido força. No sábado, ele ganhou a prévia da Carolina do Sul e, junto com ela, o apoio de personalidades do partido e de pré-candidatos que abandonaram a corrida.
O ex-vice-presidente americano Joe Biden veio até a Califórnia acompanhar os resultados da super terça. E no palco, ele disse que ele é o verdadeiro candidato democrata. Disseram que a minha campanha ia acabar depois da super terça. Acho que talvez tenha acabado para o outro candidato, afirmou Biden se referindo ao senador Bernie Sanders. Sanders disse que ficou decepcionado com as derrotas de ontem, mas que vai continuar na corrida. E numa tentativa de diminuir os ataques na campanha, afirmou que gosta de Joe Biden, mas tem ideias diferentes das dele. Este eleitor de Sanders, na Califórnia, avisou que se o candidato do Partido Democrata for Joe Biden, ele não vai votar. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Hoje, o bilionário Michael Bloomberg anunciou o fim da sua campanha para apoiar o ex-vice-presidente contra Donald Trump. Já virou até um clichê comparar campanhas políticas com montanha-russa. Mas é impossível fugir dessa imagem quando a gente pensa nas prévias democratas até agora. E até o dia 3 de novembro, quando acontecem as eleições americanas, ainda vai ter muito sobe e desce num caminho imprevisível. O Brasil estreou hoje no torneio da França de futebol feminino. O empate em 0-0 com a Holanda manteve a invencibilidade da técnica Pia Sanhag à frente da seleção. Em 9 jogos, são 6 vitórias e 3 empates. E daqui a pouco tem futebol ao vivo aqui na Globo. Boa noite, Eric Faria. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite para todo mundo aí no Brasil. Destaque para a Copa Libertadores da América, que, aliás, começou super bem para o futebol brasileiro. Ontem, 4 times brasileiros estrearam vencendo: Grêmio, Internacional, Santos e Atlético Paranaense. A gente está aqui em Barranquilla, na Colômbia, temos 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. Daqui a pouquinho o Flamengo, o atual campeão, vai começar a defesa do seu título contra o Júnior Barranquilla, que é uma equipe tradicional da Colômbia, forte, com muita torcida e que tem um jogador bastante conhecido do torcedor brasileiro, o atacante Borja, que nos últimos anos vestiu a camisa do Palmeiras. Daqui a pouquinho o Flamengo vai entrar em campo para começar o aquecimento. O time tem desfalques importantes: Rafinha, Rodrigo Caio, Ilharão e Bruno Henrique não jogam. A escalação já foi divulgada sem muitas surpresas. O João Lucas na lateral direita, inclusive o João Lucas vai estrear numa competição internacional. Thiago Maia no meio campo e na frente o Vitinho foi o escolhido para ser o companheiro de ataque do Gabriel Barbosa, o Gabigol, que começou bem a temporada, 7 jogos, 9 gols. Além do Júnior Barranquilla, esse grupo A da Libertadores tem Flamengo e 2 equipes do Equador: o Independiente Del Valle, que é o atual campeão da Copa Sul-Americana, e o Barcelona de Guayaquil. Portanto, um grupo difícil e bastante equilibrado. O estádio Metropolitano começa a receber o público, não deve ficar lotado, algo em torno de 25 mil torcedores, mas quem já chegou foram os rubro-negros, que estão fazendo festa por aqui. Nessa noite de futebol na Globo, além da Libertadores, temos também jogos pela Copa do Brasil, tudo ao vivo logo depois da novela Amor de Mãe. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite, obrigada, Eric. Bom trabalho, boa cobertura aí de jogo para você. O Jornal da Globo é depois de Big Brother Brasil. Boa noite. Boa noite, até amanhã.